Opa galera, beleza? Aqui é o Dudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hiperespaço. E hoje a gente vai falar sobre como são construídas as naves em Star Wars, né? Que assim, durante toda a saga de Star Wars, filmes, HQs, livros, a gente vê diferentes modelos, tá? Desde veículos, caças, naves cargueiras, até naves de grande porte como os cruzadores da República, o Venator, ou os da Marinha Separatista, né, que a gente encontra durante toda a saga. E uma pergunta que eu sempre me fiz é como são construídas essas naves? Da onde vem esse recurso? Que método eles usam para construir tamanha, não vou chamar de coisa, mas como é que eles conseguem construir, né? Essa é a pergunta que eu vou responder aqui no vídeo de hoje, tá? Antes de continuar, não se esqueça de deixar um like, tá? Se inscreve no canal para ajudar e também siga nas redes sociais para ficar por dentro de qualquer coisa. Lá eu posto desde anúncios de vídeos, lives, que também estou fazendo lives, e também eu posto memes, tá? Relacionados a Star Wars, é legal. Então vai lá, dá uma curtida também, segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui, tá? Então vamos pro vídeo. Para a construção dessas grandes naves, a gente tem que entender que também eles precisam de bastante recursos, certo? Então assim, de onde vêm esses recursos? Primeiro, a gente tem que entender que em Star Wars, assim como na vida real, existem, aqui no caso da vida real, existem países que têm economia especializada em agro, em extração mineral, né, ou em comércio, enfim, turismo. No Star Wars não é diferente. Existem planetas, principalmente planetas na orla exterior, que são especializados em um determinado tipo de economia, tá? E tentam desenvolver seu povo, suas cidades, a partir desse tipo de economia. Então, a resposta para de onde vem esses grandes recursos, essa grande quantidade, é isso. É porque em Star Wars a industrialização é pesada e existem bastante planetas com recursos que basicamente vendem esses insumos para as empresas conseguirem montar suas naves, tá? Então, assim, existe todo o processo, assim como na vida real, tá? Tem que extrair, tem que refinar e tem que montar as peças da nave. O curioso é que o Star Wars, como ele é um reflexo, né, como se fosse espelhado da nossa vida real, ele também, não vou dizer copia, mas é o mesmo jeito que a gente faz aqui na Terra. Da mesma maneira que a gente constrói os grandes navios, a gente constrói as naves Star Wars. Isso quer dizer que a construção delas funciona a partir de estaleiros, certo? Principalmente as grandiosas. São estaleiros gigantescos que muitas vezes dão a volta em planeta inteiro e tem uma eficiência gigantesca, né? Mas eu também vou explicar separadamente porque existem dois tipos, então eu vou explicar a diferença dos dois tipos de construção para vocês entenderem melhor que não é uma coisa única, né? Assim como aqui na vida real também não é, lá também não é. Existem modelos e jeitos de construir. Para a construção dessas naves, exige uma grande quantidade de recursos, né? Minerais. Então, assim, de onde vêm esses recursos? É basicamente de planetas com especialização em mineração. Assim como na vida real, existem planetas ali especializados a isso. No caso, na vida real, são países, né, que eu quis dizer. São países especializados em uma determinada parte da economia, como o Brasil é agro, entendeu? Boa parte da nossa economia é agro, a gente produz, processa e às vezes exporta. A mesma coisa em Star Wars. Então, vamos lá. A gente sabe que os grandes recursos vêm desses planetas, né, que acabam extraindo, refinando e vendendo às grandes montadoras. E como que essas grandes montadoras acabam por construir? Tá? Primeiramente, existem dois modelos. Mas antes de explicar os dois modelos, vamos entender que Star Wars é um reflexo da nossa realidade. Do mesmo jeito que a gente constrói os navios aqui na Terra, a gente constrói as naves em Star Wars. É o mesmo jeito, mesmo processo, desde a Revolução Industrial, Star Wars é a mesma coisa, tá? E assim como na Revolução Industrial, a gente tem dois modelos de construção. No caso aqui, era mais antigamente esse primeiro modelo, que é o manual, tá? Como, por exemplo, o Titanic. O Titanic foi construído como? Chapas de metal vinham, eles tinham montado todo o esqueleto, os trabalhadores montavam o esqueleto, montavam a quilha e o esqueleto. Vinham as placas, eles tinham que pregar placa por placa. Dava um trabalho muito grande, né? E existem outros problemas estruturais e tudo mais, mas no Star Wars existe esse modelo também. Algumas espécies, como o Mon Cala, têm seus estaleiros baseados em montagem manual. Não me pergunte como eles fazem no espaço, mas a gente sabe que em um dos planetas deles, eles têm um estaleiro também em volta do planeta. Mas eles montam parte por parte, é uma coisa manual,
beira no artístico, vai. E um exemplo de naves de Star Wars são construídas dessa maneira são as naves que a gente vê da Aliança Rebelde. Todas aquelas naves da Aliança Rebelde, elas são naves montadas à mão. Por isso que elas têm um aspecto um pouco diferente, né, que destoa das demais. E é bem curioso, porque lá em Star Wars, mesmo que elas sejam montadas à mão, a qualidade daquelas naves são muito boas. Aqueles cruzadores rebeldes são muito bons. Eles têm um sistema de divisão de escudo por região. Isso permite um escudo muito resistente para aguentar uma pancada muito maior do que os grandes cruzadores da República e também do Império. Agora vamos lá. O outro modelo de construção é basicamente eles montam partes da nave separadamente, tá? Isso pode ser na parte de dentro do planeta mesmo, eles podem montar na superfície e levar para a órbita para juntar tudo como se fosse um grande Lego. Eu vou estar deixando aí, por exemplo, o modelo de construção do navio, né? De um navio atual, um cruzeiro. E aí a gente percebe que após eles montarem a quilha, eles vão trazendo a grande parte, bloco, né, e colocando sobre os outros blocos e soldando. É basicamente assim que eles fazem também em Star Wars. E o bom é que já vem a parte interior, né, estrutural interior, e o casco. E por fim, tanto no primeiro modelo quanto nesse, eles vêm com acabamento no final, que é para colocar, instalar iluminação, fazer os corredores, tudo isso é depois, tá? Já está tudo premeditado, mas após isso é que eles vêm dar o retoque final, instalar computadores e tudo mais. Beleza, entendido de onde vem a matéria-prima e como são feitos, né, os navios, a gente também tem como, por exemplo, alguns estaleiros, né, que eles também são diferentes. Por exemplo, para construir as pequenas naves, como as naves de Naboo, os caças de Naboo, os caças TIE, eles são feitos em montadoras, certo? Existem as montadoras imperiais, por exemplo, que a gente vê em Rebels, que são onde montam os caças TIE. A gente sabe que em Naboo também montam naves. E entre outros lugares da galáxia também tem as montadoras, certo? Então naves pequenas são feitas por montadoras. As naves de médio porte, elas são construídas através de estaleiros, só que são estaleiros menores que ficam nas superfícies do planeta. Um exemplo desse tipo de estaleiro são os de Anaxes, o planeta Anaxes, que aparece acho que no primeiro take da 7ª temporada, o primeiro episódio da 7ª temporada de The Clone Wars, que inclusive ficou maravilhosa. Mas é nesse episódio que aparece Anaxes, né? E ali a gente vê toda uma estrutura de metal, né? Que é ali que constroem aquelas naves médicas, naves de médio porte, até aqueles, não é mini cruzadores, eu esqueci o nome, pequenos, os encoraçados, se eu não me engano, aqueles basicamente Venator, só que reduzidos, que são mais baratos de fazer e são produzidas em Anaxes, por exemplo. Agora, para a grande produção de cruzadores, como os Venators, eles são construídos em estaleiros espaciais, aqueles que dão a volta em todo o planeta. Um exemplo desses estaleiros é o de Quat, que na verdade é o maior estaleiro da galáxia de Star Wars, e eles são responsáveis por construir toda a frota da República durante a Guerra dos Clones, que a gente vê ali no segundo filme, que o Yoda resgata os Jedi e tudo mais, né? Beleza. Após aquela guerra, foram encomendados vários, acho que foi um contrato inclusive ilimitado, inicialmente, para a produção de cruzadores de batalha, tá? Os da classe Venator. E se eu não me engano, no Legends fala que foi mais ou menos no início, assim, uns 1000 Aquanators, que também são aqueles de nave de transporte que aparecem no filme 2, O Ataque dos Clones, que eu vou estar deixando aí também a imagenzinha. Os estaleiros de Quat, eles basicamente são controlados por uma família, certo? Eles trabalharam durante The Clone Wars e também trabalharam durante a Era Imperial. Em resumo, eles são basicamente uma família rica que se juntou para construir... na verdade, são várias famílias que se juntaram para construir o maior e mais eficiente estaleiro da galáxia. Inicialmente, eles produziam só naves de médio porte. Só que o intuito deles já era produzir os grandes cruzadores. Só que a gente viu em Star Wars ali que no primeiro filme, por exemplo, não era tão necessário, né? Tinha as naves da Federação, mas não era grande coisa, né? Federação de Comércio, no caso. Confederação de Comércio. Contudo, durante a guerra, né, houve a necessidade desses grandes cruzadores. E foi daí que veio a encomenda e a grande produção deles, né? Inclusive, dá para fazer um vídeo inteiro de Quat, que tem uma história grande, tá? Cheio de reviravoltas e é o estaleiro mais importante, né, da galáxia. E a gente também tem alguns outros estaleiros, como por exemplo o estaleiro de Rotanda,
Rotana Heavy Engineering, que na verdade esse estaleiro é uma subsidiária, tá, dos estaleiros de Quat. Ou seja, o estaleiro de Quat é tão gigante que eles conseguem não só manter uma produção ali no sistema deles, como eles também têm empresas subsidiárias. Por exemplo, para a produção dos AT-ATs, eu acho que não é AT-AT, mas é aqueles transportes, os tanques pesados. A gente também tem uma divisão para a produção daquelas naves cargueiras. Enfim, Quat é gigantesco e tem outras empresas, outras divisões, né, empresas, que são responsáveis por construir essas naves. Ou tanques, ou armamento, enfim, eles se especializaram em várias outras partes para manter tudo ali dentro do círculo deles, né? E essa Rotana também é uma subsidiária dos estaleiros de Quat. É um planeta que fica no espaço selvagem e ele é cheio de minerais que são usados para a construção dessas naves. Então, eles basicamente criaram isso aí durante a guerra, tá? É uma rota espacial secreta que precisa de um código para passar por ela. E eles são responsáveis por produzir os tanques de guerra e as naves cargueiras que a gente vê em The Clone Wars. A gente também pode citar, como por exemplo, os estaleiros de Corellian, tá? Esse é muito importante porque ele é o criador da Millennium Falcon, tá? Aquele modelo Millennium Falcon foi construído em Corellian. E a gente reconhece que os modelos corellianos, eles têm uma identidade própria, né? A gente vê, por exemplo, na Millennium Falcon, nos modelos ali, aquela espuma branca interna, isso aí é bem comum neles. Durante The Clone Wars, eles também produziram, tá, para a República, só que durante a Era Imperial eles foram comprados pelo Império e focaram também sua produção em grandes Star Destroyers. Exatamente, eles trabalharam para o Império, assim como os estaleiros de Quat também, após a criação do Império. Inclusive, vale ressaltar que foi durante essa Era Imperial que os lucros dessas empresas subiram já era grande, mas cresceu ainda mais por causa da ideologia de militarização do Império. Outros estaleiros também são o de Mon Cala, né, que eu citei anteriormente, e os do planeta Fondor. Esse planeta Fondor, ele foi o que apareceu no Battlefront 2, tá? O Battlefront 2, que é aquele planeta, eles também eram responsáveis por construir, tá, Star Destroyers. A única diferença deles é que eles tinham uma especialização para naves teste, basicamente. O Império geralmente usava o contrato com eles para pedir modelos experimentais, testes de naves para ver se eles iriam fabricar em massa. E também os responsáveis por produção daqueles Super Star Destroyers que a gente vê no filme 5, o Império Contra-Ataca, que eu acho que era do Darth Vader, inclusive. Mas é isso, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça de novo de se inscrever, de compartilhar o vídeo, de curtir para ajudar o canal e continuar incentivando mais vídeos. E não se esqueça também de comentar o que vocês querem ver, alguma dúvida sanada. E siga nas redes sociais para mais conteúdo de Star Wars e também para anúncios de vídeos ou lives que eu também estou fazendo na Twitch. E vou deixar o canal aí na descrição, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e falou!